Olá, mais um Saber Direito Debate está começando. Obrigada pela companhia. O nosso convidado de hoje é procurador federal na Procuradoria-Geral Federal, especialista e professor de Direito Tributário. Aqui no estúdio comigo, Mauro Moreira. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Natália. Professor, vamos começar falando um pouquinho da sua carreira mesmo no direito. Como que começou essa paixão? O direito foi uma paixão que já decorreu de família, né? Eu tenho uma família que meu pai é magistrado, foi advogado durante um tempo, depois se tornou juiz. E já ali no início, quando eu lembro eu era criança, via meu pai estudando para o concurso de juiz. Eu lembro muito que ele chegava do escritório, pedia para eu tirar o sapato dele, com um livro de Paulo Bonavides e José Afonso da Silva, um livro de direito constitucional, estudando para o concurso de juiz. Conseguiu a aprovação e depois disso eu segui na carreira jurídica, entrei na faculdade com mais ou menos 16 para 17 anos, me formei em Direito, consegui algumas aprovações ainda quando estava na faculdade. O último concurso, aliás, o meu primeiro concurso que eu fui aprovado foi advogado da Petrobras, que foi meu primeiro emprego, logo que me formei. Depois continuei nessa luta aí da área jurídica, fazendo concursos, buscando me especializar. Hoje, atualmente, depois da especialização em Direito Tributário, estou no mestrado em Direito Tributário aqui em Brasília. E essa longa estrada aí de estudo e muita batalha da área jurídica. Pelo visto, a paixão vem de muito tempo, vem da época de pequeno do seu pai. Mas e a área tributária também desde o começo, não? A área tributária foi um fato interessante na minha vida. Eu estava me formando em Direito, em Recife, e meu pai me ligou e perguntou: você quer fazer um concurso para ser professor de uma faculdade de Direito? Era uma seleção, era uma autarquia municipal, e naquele ano eu tinha apenas 21 anos, eu topei a ideia e decidi fazer essa prova para ser professor da faculdade. Havia duas vagas, uma de introdução ao estudo do direito e a outra de direito tributário. Eu sempre fui muito averso a matérias muito teóricas, então preferi fazer direito tributário. Na época, no ano de 2007, quando eu estava com 21 anos, vim para 22 anos, tive a graça de Deus de iniciar a minha carreira no direito tributário. Já vai fazer 10 anos como professor de direito tributário, aprovado numa seleção pública naquele momento. Então, a partir daí, começou minha paixão pelo direito tributário, comecei a dar aula de direito tributário. Não vou dizer que foi fácil no início. Direito tributário realmente é uma matéria extremamente densa e uma matéria que demanda prática. Assim que eu fui chamado na Petrobras, naquele concurso que eu havia passado, inicialmente trabalhei na área civil e logo depois fui lotado na área tributária. Então, pude passar 4 anos do meu início da minha carreira na área tributária no âmbito da Petrobras. Fui advogado da área tributária da Petrobras e eu acho que ali o amadurecimento e a possibilidade de trabalhar com a empresa que eu acredito que mais paga tributos no Brasil e tem toda a complexidade, a incidência de todos os tributos nas operações que faz. Depois, entrando na Procuradoria Federal, naturalmente o trabalho com o direito tributário também é muito forte. Atualmente eu trabalho na área de mineração. Realmente a natureza jurídica dos créditos que eu executo não tem natureza tributária, é CEFEM, né, que é uma compensação por exploração de recursos minerais. Entretanto, todo o arcabouço tributário, ICMS, IPI, ISS, Imposto de Importação, estão relacionados à minha atividade diária de promoção aí de execução fiscal, de cobrança dessa CEFEM e da TAH, que são alguns royalties, na verdade, aí tem uma natureza jurídica de royalties ou compensação financeira, são cobrados na atividade da mineração. Então, pelo que o senhor contou aí, vários concursos, né, na sua história. Muita luta, muita luta. E nesses concursos, como que foi essa progressão? Como que foi a escolha de cada um que o senhor prestou? Na verdade, assim, sempre que alguém conta uma história de aprovação, né, em concurso, a gente só conhece a parte feliz da história. Eu sempre brinco com meus alunos, né, eu tanto dou aula para a prática tributária, como em pós-graduação, e dou aula para concurso. Eu sempre digo que 99% das vezes são derrotas. Então, eu perdi muitos concursos desde o início, quando comecei a fazer. Tive algumas histórias tristes ali naquele momento, mas a vida é feita disso, né? É a superação de obstáculos e busca de outros resultados. Então, eu passei algumas dificuldades nessa busca do estudo, mas eu acredito que foi uma das coisas mais interessantes da minha vida, porque a partir do momento que você se dedica tanto com um objetivo, você consegue aprender mais, estudar mais, se dedicar mais, aprender a dizer não, né, para as tentações da vida, né, o futebol de todo final de semana. Não estou dizendo que é para parar de jogar ou para parar de sair, mas isso a gente tem que dar uma parada em algum momento quando visamos atingir algum objetivo. Então, foi longa aí a minha estrada e ainda continuo nessa estrada. Hoje estou com 31 anos
e espero continuar durante muito tempo estudando para dar aula, para fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado, cursos fora, aprender a falar outras línguas. E nessa estrada também teve uma aprovação para juiz. Como que foi essa história? O senhor não pôde assumir? A minha história desse concurso foi uma das histórias mais marcantes da minha vida, porque foi uma história que eu percebi que muitas vezes eu tinha 23 para 24 anos, foi no ano de 2008 para 2009, foi meu primeiro concurso para juiz e eu tinha um sonho de ser juiz. Esse sonho, de certa forma, foi modificado, não por isso que aconteceu, mas por outras questões, um amadurecimento, um interesse realmente de atuar na área tributária, de ficar numa grande cidade. Mas naquela época que eu fui aprovado, juiz do Maranhão, em 2008 para 2009, eu percebi duas coisas essenciais para a evolução da minha vida. A primeira foi ouvir do meu pai, que é juiz, ele me disse o seguinte: quando eu saí para ir fazer o curso de formação em São Luís do Maranhão, morava em Salvador na época, era advogado da Petrobras em Salvador, e ele disse que o juiz é um servidor. Então, que eu chegasse, assumisse aquele cargo, encarasse aquela atividade, como eu acho que todos os magistrados do Brasil têm que encarar, como um servidor da sociedade, alguém que vai prestar um serviço para a sociedade. Passei um mês, quase 2 meses, muito feliz no curso de formação. Infelizmente, por decorrência do atual regramento, né, do CNJ na época, Conselho Nacional de Justiça, e decisões do Supremo Tribunal Federal, eu não tinha 3 anos de prática jurídica. Tinha 2 anos e 9 meses, iria completar no fim do curso de formação os 3 anos, e por um acaso ou por uma obra de Deus, que realmente não era para ser o meu caminho, e hoje eu tenho essa plena convicção, no curso de formação, certa vez, entrou um oficial de justiça para cumprir uma decisão, que era a decisão do CNJ para a retirada do curso. Foi bastante triste, né? Porque depois que você passa na primeira fase, segunda, terceira, prova oral, está no curso de formação, conhece os colegas. Até hoje eu sou amigo da maioria dos juízes que passaram naquele momento e voltei para casa. E eu lembro que eu dirigi 1.000 quilômetros, porque meus pais moram em Petrolina, em Pernambuco, pensando qual desculpa daria para os meus pais por não ter dado certo. E quando eu cheguei em casa, simplesmente meu pai e minha mãe olharam para mim e disseram: pode entrar, meu filho, a janta está já pronta ali na mesa. Então, 2 grandes lições. Uma que foi justamente essa, de que se eu fosse efetivamente me tornar juiz, não era um cargo, como hoje eu sou procurador, um cargo para me satisfazer, para eu ter um carro melhor, para eu viajar para a Europa, mas sim para realizar uma função social, realizar uma prestação de serviço. E outra as pessoas que realmente gostam da gente, elas não estão muito preocupadas com o que nós fazemos na nossa vida, com esses resultados, e nem a gente tem que se preocupar em dar resposta. Eu acho que é isso que eu percebo muito nos alunos. Um sentimento de culpa, sempre está devendo para a família. Então, eu acho que quando você decide buscar um objetivo, trilhar um caminho, é essencial que você tenha isso na sua mente. Sua família, seus pais, sua mãe, sua esposa, seus filhos, eles não querem que você prove nada para eles. Basta você ser quem você é, realizar todos os atos que certamente Deus irá lhe agraciar em algum momento, seja uma aprovação num concurso ou qualquer outra coisa boa na vida, né? Apaixonado pelo direito, pela área tributária e também por ser professor. Não saiu da sala de aula, pelo visto, desde quando foi professor, lá na época da faculdade? Eu fiquei um tempo morando no interior de São Paulo. Naturalmente, aula é muito contato e portas abertas. Fiquei um tempo dando poucas aulas, mas logo cheguei em Brasília. Eu acho que Brasília é uma cidade que foi feita para mim. Eu sou pernambucano, né? Nasci em Recife, mas morei muito tempo em Petrolina, em Salvador, morei em São Paulo, passei um tempo no Rio na época da Petrobras. E aqui em Brasília eu me reencontrei com o mundo das aulas, me reencontrei com essa possibilidade de transmissão de conhecimento e aprendizado. Eu sou um apaixonado por ser professor e isso não é à toa. Meu pai, ele é magistrado, mas ele é professor de Direito Civil. Minha mãe é professora de Biologia, Dona Elizabeth, que está lá em Petrolina. Meus tios são todos professores. Eu tenho um professor de Química, Carlos Alberto, eu tenho uma professora de Biologia, Elisângela. Uma família, naturalmente, uma família pobre do Nordeste, que todo mundo venceu pelo estudo, e eu tenho professores tanto na parte paterna como na parte materna. E eu acho que essa influência de influência familiar e também algo que eu acho super interessante, é o aprendizado. Tudo que eu aprendo e tudo que eu vivo na sala de aula e influir na vida de alguém, você ter uma influência na vida de alguém, ter um resultado de outra pessoa. Quando eu recebo uma mensagem de alguém que foi aprovado na OAB e gabaritou a prova, alguém que passou para auditor da Receita e foi aprovado por causa das minhas aulas, ou algum aluno, recentemente agora um grande amigo mineiro de Belo Horizonte, foi aprovado em 2º lugar para advogado da União e eu pude participar desse processo. Um abraço para o Ciscoto em Belo Horizonte. E ele foi aprovado
e eu me senti muito realizado. Eu acho que a ser professor você consegue atingir o seu resultado do seu trabalho o mais rápido possível. Então, tanto o direito quanto a docência veio de família. Com certeza, com certeza. Professor, a gente vai dar uma breve pausa na nossa conversa, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Saber Direito Debate e hoje conversando com o Procurador Federal e especialista em Direito Tributário, Mauro Moreira. Professor, vamos falar um pouquinho do ensino do direito tributário. Como que o senhor analisa esse ensino hoje nas universidades? Olha, o ensino do direito tributário, assim como eu fui aluno e hoje eu acompanho alguns alunos que são alunos da graduação ainda na faculdade, eu acho que ele é um pouco deficiente. É um pouco deficiente em razão da mudança de paradigmas do direito, né? O direito, hoje, a maior parte dos alunos de direito vão para o concurso. Isso não é ruim, mas ao mesmo tempo confere uma superficialidade no ensino jurídico. Eu acho que um cursinho para concurso deve sim ser superficial e voltado para atingir o objetivo. Mas eu acredito que o que falta nas faculdades, além do arcabouço normativo, um arcabouço doutrinário mais interessante, é uma visualização da aplicação prática do direito tributário. O que eu percebo é que poucas pessoas têm a noção para que servem os institutos do direito tributário. Então, eu acredito que deveria haver uma reforma, tanto no direito tributário, como no direito civil, como em vários outros ramos do direito. O direito, ele deve ser visto como um instrumento aplicado à realidade. Então, no mundo nós temos negócios jurídicos, que são regulados pelo direito civil. E o efeito tributário, a aplicação dos institutos de direito tributário a esses negócios jurídicos. Eu acho que o aluno sai da faculdade sem saber para quê ele estudou aqueles institutos. Então, eu acredito que uma aplicação prática maior, um estudo dos tributos em espécie dentro das faculdades, eu acho que é uma deficiência muito grande. Os alunos normalmente estudam a parte constitucional e a parte do Código Tributário Nacional e deixam de ver a tributação ocorrendo especificamente. E se você analisa, o direito tributário está em tudo. Até nas aulas aqui eu falei, o direito tributário é como se fosse Matrix. Então, você tem incidência do direito tributário numa propriedade de um veículo automotor, você tem incidência numa compra e venda de um imóvel, você tem o imposto de renda, você tem o ITR, você tem todo um arcabouço de aplicação de direito tributário que é deixado de lado nas faculdades. Eu acho que por essa razão nós temos pouquíssimos alunos que se interessam pela matéria de direito tributário logo que vão atuar na prática. Alguns alunos falam que é uma das matérias mais complexas da grade curricular. Com certeza. O direito tributário, na forma como deve ser trabalhado, é um direito que ele tem relação com todos os outros ramos. Então, eu não concebo que o professor que dê direito tributário não saiba, por exemplo, direito administrativo, direito civil. Porque o direito tributário, na verdade, é a atuação do Estado tributando as operações jurídicas. Então, é a administração pública tributando operações de compra e venda, operações de alienação fiduciária. Então, eu acredito que essa dificuldade é trazida, primeiro, pela complexidade dos temas de direito tributário e, segundo, porque o direito tributário ele trabalha muito, isso não é falado nas faculdades, mas ele trabalha muito com a linguagem contábil também. Então, era uma das dificuldades que eu tinha logo que comecei a dar aula de direito tributário, tanto que eu me matriculei, eu curso contabilidade, não sou um aluno dos mais regulares, mas eu tive que tentar estudar contabilidade para entender a linguagem do direito tributário. E depois que eu passei a estudar contabilidade, passei a entender muito melhor o direito empresarial e o direito tributário, justamente porque a linguagem é muito contábil, é muito voltada para a atuação realmente ali dos elementos básicos da contabilidade tributária, tanto na lei de sociedade anônima como na legislação do imposto de renda, por exemplo, do IPI, do ICMS. Hoje, existem estudos que mostram que os brasileiros comprometem 50% das rendas com tributos. O senhor analisa que talvez seria a hora de uma mudança? Olha, o tema do nosso curso aqui é tributação indireta. Alguns autores criticam essa classificação, tributação indireta, mas se nós percebermos a evolução do ordenamento jurídico tributário brasileiro, do próprio sistema constitucional tributário, as reformas, emenda constitucional 33, 42, foram num sentido que não era o sentido proposto no início. Há um princípio que é o princípio da capacidade contributiva. Esse era o norte inicial da nossa Constituição, trazendo ali a ideia de progressividade fiscal, ou seja, quem ganhasse mais iria pagar mais tributo. O que nós tivemos foi um aumento da tributação sobre o consumo, críticas a essa classificação, mas houve um aumento da tributação sobre o consumo que repercute o fenômeno da repercussão tributária no consumidor final. Então, por exemplo, o ICMS, o IPI e o ISS encarecem o produto final, encarece o produto que vai chegar
nas mãos do consumidor final. Então, o que ocorreu foi uma regressividade na nossa tributação. Houve também aí aumento das contribuições. Então, tudo isso e essa complexidade do sistema tributário chegaram ao ponto de uma alta carga tributária. No Brasil, há autores mais pró-fazenda que entendem que não, mas a gente tem uma carga tributária enorme e que repercute no preço final que vai chegar para o consumidor final. Isso aí hoje está sendo muito estudado. Por quê? Você estuda a reforma tributária e a reforma tributária naturalmente passa por alterações na legislação do ICMS, que é hoje aí o tributo que tem mais efeito no preço da mercadoria no final. Só que qualquer alteração na legislação do ICMS, ela esbarra também na queda de receita dos estados. Então, os estados também não querem perder receita. Por essa razão, a gente tem conflitos federativos também causados por guerra fiscal, que é a concessão de incentivos e benefícios fiscais pelos estados de forma individual, sem obedecer o procedimento previsto na Lei Complementar 2475, como nós falamos aqui na última aula do nosso curso. E esse problema federativo, ele põe em xeque aí nossa federação. Há um conflito realmente entre os estados, hoje um conflito entre estados produtores e estados consumidores. Por quê? Você tem um preço final muito alto, que chega para o consumidor final, uma tributação regressiva e, ao mesmo tempo, mexer em qualquer um desses pontos são pontos nevrálgicos que vão atingir a arrecadação dos estados. E nós sabemos que, no recente momento da nossa história, os estados estão realmente com deficiência e déficits, né, orçamentários. Então, seria um problema que eu realmente não sei como resolver dentro da atual ótica. Há várias propostas de reforma tributária, a ideia de criação de um IVA federal, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Nosso sistema ele é muito mais complexo porque ele pega, por exemplo, uma federação da Europa, Alemanha, Reino Unido, você tem uma tributação pelo IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. E no Brasil você tem vários outros tributos, IPI da competência federal, o ICMS da competência estadual, o ISS da competência municipal, o que aumenta a carga tributária e ao mesmo tempo torna complexo o nosso sistema. Aí tem-se a ideia de que há um IVA federal, um Imposto sobre o Valor Agregado da competência da União. Só que como é que você vai tirar o principal tributo da arrecadação estadual? Outro dia eu vi que a Fundação Getúlio Vargas, em nome do professor Eurico Marco de Sante, estuda a criação do Imposto Geral sobre o Consumo. Só que eu acredito que são ideias que estão muito no plano abstrato e eu não sei como implementar. Eu acho que é até uma ideia dos próprios estudiosos, no caso da Fundação Getúlio Vargas, estudiosos da Escola Paulista de Direito Tributário, estudiosos de outras universidades, eles enfrentam essa mesma dificuldade. Mas há aí uma intenção, a frase final sempre dos autores é: vamos tentar melhorar, nós podemos melhorar a situação e trazer uma reforma tributária que atenda tanto ao Estado como aos contribuintes e aos consumidores finais. Esse desejo de reforma tributária parece que não sai de pauta, né? Eu acredito aqui, emitir opinião sobre isso, acho que o desejo de reforma tributária eu não sei se é tão grande do Estado, mas aí é uma bandeira muito interessante, né? Principalmente nas proximidades aí de momentos políticos que têm um impacto eleitoral. Eu acredito que fala-se muito e realiza-se pouco. Entretanto, os estudiosos, como essas escolas que eu citei, têm buscado muito, com bases científicas, com elementos, com cálculos, chegar a uma forma que atinja uma reforma tributária. Só que é preciso muita vontade política e mexer em pontos que eu acredito que no nosso federalismo nós teremos muitos problemas. Professor, a gente vai para mais um rápido intervalo e o Saber Direito Debate volta já já. E vai trazer ainda dicas de livros, não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e agora mostrando para vocês os livros que o professor Mauro Moreira trouxe para indicar. Professor, antes da gente falar desses livros, vamos falar um pouquinho do senhor como escritor. Até 2017 vem livro por aí. Vem um livro, eu acho que de uma demanda, não é, dos nossos alunos. Estou atualmente em fase final, escrevendo o livro junto com um colega, procurador do Distrito Federal, o professor Edivaldo Nilo, um excelente professor, doutorando em Direito Constitucional na PUC São Paulo, e nós estamos em fase final e é muito difícil escrever um livro, atualizar, botar toda a doutrina que a gente acha interessante, a aplicação prática, claro que com algumas limitações, né? Não dá para a gente discutir determinadas coisas no manual, mas isso aí depois nós iremos publicar também livros específicos sobre determinados temas. E é sobre direito tributário, né? Com certeza, é um curso de direito tributário com abordagem de todos os institutos, né? Desde o sistema constitucional tributário,
passando ali pela análise dos institutos presentes no Código Tributário Nacional e uma atenção especial aos tributos em espécie, notadamente os impostos federais, estaduais, municipais, PIS, COFINS, né? PIS, PASEP e ECOFINS são contribuições super importantes, contribuição social sobre o lucro líquido, análise de algumas operações societárias e os impactos tributários para aquelas operações. Então vamos agora às dicas de livros, professor. O primeiro de Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário, Linguagem e Método. Por que esse livro? O professor Paulo de Barros Carvalho é hoje, na opinião de grande parte, acho que 99% dos tributaristas brasileiros, o maior tributarista vivo no Brasil. O professor Paulo de Barros, ele, partindo ali da Escola Paulista, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, com influências do professor Geraldo Ataliba, professor Rubens Gomes de Souza, ele continuou esse trabalho com uma visão do direito tributário a partir da teoria da linguagem, o construtivismo lógico-semântico, que demandaria aí mais um saber direito aqui para falar sobre o tema. Então, o professor Paulo de Barros tem toda a minha admiração e é aí a grande referência de qualquer tributarista no Brasil, trouxe aí ideias muito fortes dentro do direito tributário e é com base na teoria do professor Paulo de Barros, na análise da regra matriz de incidência tributária, que nós fizemos toda a análise do nosso curso aqui no Saber Direito. Então é por isso que eu indico, e é o primeiro livro que se qualquer estudante de direito me perguntar, indicaria o livro do professor Paulo, porque ele tem tanto a parte de teoria geral de direito, como o direito tributário analisado de forma específica. E é natural que, com o domínio da Escola Paulista no direito tributário, a influência da escola é muito grande em juízes, em auditores da Receita, em advogados, em procuradores, em desembargadores e ministros. É certamente um dos livros mais citados nos julgados do STJ, julgados do Supremo Tribunal Federal. Professor, uma outra dica é Direito Tributário, Constituição e Código Tributário, à luz da doutrina e da jurisprudência. Podemos falar que ele foca mais no Código Tributário, não? O livro do professor Leandro Paulsen, essa pergunta foi feita em relação ao livro do professor Paulo de Barros, eu acho que é um livro mais para a gente estudar e obter conhecimento, a ideia da teoria da linguagem, do construtivismo lógico-semântico. O professor Leandro Paulsen, professor gaúcho, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi juiz federal e é um livro interessantíssimo para se realizar consulta, porque ele traz o artigo do Código Tributário Nacional, posteriormente ele faz uma análise doutrinária com entendimentos favoráveis e contrários. E aí o advogado, o procurador, o juiz vai buscar ali qual a fonte do pensamento que ele quer buscar. Depois há uma forte, há muita jurisprudência, uma análise jurisprudencial muito forte no livro do professor Leandro Paulsen. Eu acho que é um livro que qualquer advogado, qualquer juiz que trabalhe na área tributária, o procurador, deve ter aí como seu livro de consulta, porque ele é um livro de consulta. O professor Leandro Paulsen teve essa grande característica, compilar muitas informações em um só espaço, que é aí o Código Tributário e a Constituição à luz da doutrina e da jurisprudência. E esse próximo livro é mais um livro específico sobre impostos federais, estaduais e municipais. Esse livro aí foi escrito em conjunto, né, com o professor Leandro Paulsen e o professor José Eduardo Soares de Mello. A grande vantagem do livro Impostos Federais, Estaduais e Municipais, que está relacionado ao tema que nós trabalhamos aqui, é a análise específica dos impostos. Começa desde os impostos federais, imposto de importação, passa pelos impostos estaduais e trazendo essa visão doutrinária, visão da aplicação do direito tributário aos institutos do direito negocial, ao direito civil. E o próximo também, mais específico, é sobre ICMS. Por que essa dica? E também do Dr. José Eduardo Soares de Mello. O professor José Eduardo Soares de Mello, se me perguntarem, eu acho que é o autor de direito tributário que eu mais gosto de ler. Por qual razão? Sempre que a gente estuda direito tributário, qualquer ramo do direito, principalmente agora que a gente tem assim, todo mundo só quer estudar processo civil, a gente deixa de conhecer o direito aplicado à prática. Eu acho que a vantagem do professor José Eduardo Soares de Mello, além de fazer um estudo sensacional do ICMS, é o livro de cabeceira de todos os procuradores do Estado que atuam com ICMS, como dos advogados que atuam na área do ICMS. E ele faz análise do direito tributário justamente aplicada a casos práticos, analisando os negócios jurídicos do mundo negocial, do direito civil, do direito empresarial e a aplicação do direito tributário a esses negócios. Tem um livro novo do professor José Eduardo Soares de Mello, que é o Tributação e Contratos. Também faz uma análise do arcabouço normativo, aplicando o direito tributário a cada contrato de forma específica. Então, eu acho que o professor José Eduardo Soares de Mello, para quem quer estudar ICMS, é o melhor livro que existe no mercado. E para o aluno que queira também se aprofundar, sem ser nos livros, a internet é um bom caminho, não? É um bom caminho, né? Hoje em dia você tem muito vídeo, muito acesso a vídeo, muito acesso a
a livros que estão digitalizados, você tem muito acesso a informações que são compartilhadas aí nas redes sociais. É uma boa ferramenta assim, de pesquisa. Os sites dos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça, do STF, são muito completos. Por exemplo, o STF analisa a Constituição especificamente sobre cada tema, trazendo julgados relacionados a todos os institutos e artigos da Constituição e de outras legislações também. Falando um pouquinho desse acesso à informação de redes sociais, o senhor é bem ativo, né? Eu gosto. Eu acho que a rede social é um contato que a gente tem com o aluno, né, com as pessoas que nos seguem. Então, eu sempre busco, eu tenho um Instagram profissional, professor Mauro Moreira, me sigam lá e mandem mensagem. Vi você na TV Justiça, professor. Eu sempre boto dicas diárias de estudo. O Instagram, ele é um perfil voltado aí tanto para o estudo para concurso, como para academia, como para o perfil prático, onde eu busco botar minhas impressões sobre o direito e minhas impressões também sobre a vida, não é? O que é que eu passei, as dificuldades que eu passei, eu imagino que muitos estão desempregados, estão tristes, com autoestima baixa, então a gente sempre tenta botar lá informações e uma visão de que a vitória um dia chegará e o resultado depende muito do nosso esforço pessoal, do estudo, e que é por meio do estudo, do conhecimento, que iremos atingir os melhores resultados na nossa vida. Então sigam o professor Mauro Moreira no Instagram. Professor, nós agradecemos muito a presença do senhor aqui com a gente ao longo da semana e aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço, Natália, agradeço a toda a equipe do Saber Direito. Sempre foi um sonho muito grande, é tanto que eu fiquei muito ansioso para gravar o Saber Direito, mas eu acho que foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida e uma realização de um sonho. Então, quando peguei meu carro para dirigir até aqui a TV Justiça, eu pensei nisso. Eu disse, poxa, estou cansado hoje, mas eu acredito que Deus, e agradeci a Deus. Eu acho que foi um momento de agradecimento a Deus por realizar um sonho que eu muitas vezes achei que nunca fosse realizá-lo. Muito obrigado e agradeço a todos vocês. Um abraço para as pessoas que estão em casa. A gente que agradece, professor. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Se você tem sugestões ou dúvidas, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. E a nossa programação completa você encontra no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o próximo programa.